Mas fala assim, por quê? Você pode fazer igual o Dr. Stone? Rapaz, Dr. Stone tem erros. E tem um erro que é tão sutil, mas absurdamente tão sutil mesmo. Fala isso que eu choro. Que não passa, as pessoas não percebem. O erro não tem a ver com as questões científicas dali. Lá tem consultores absurdamente capacitados. Tá? É como se fosse um Interestelar, só que na forma de anime. O erro lá está numa questão conceitual seríssima. Confunde-se ciência com tecnologia. Quando, por acaso, Einstein propõe a relatividade geral, restrita que seja e tal, ele propõe alguma coisa lá em 1905, depois em 1915 e tudo. E aí? Não mudou nada o mundo, brother. Continua a mesma coisa. Tal, não sei o quê, parabéns, tal, nada. Nem o Nobel deram para ele, porque achavam que as situações eram tão subversivas e tal, que nem deram o Nobel para ele. Deram uma coisa muito menor, que era o efeito fotoelétrico e etc. Então, assim, a ciência, quando ela tem coisas absurdamente grandes, e olha que eu usei a relatividade, qual é a aplicação prática daquilo naquele momento? Nenhuma. Nada. Absurdamente nada. Quando tem um fenômeno chamado entrelaçamento quântico, que é um fenômeno assim, parece bruxaria e tal, aquilo, de que você move um elétron de uma certa forma e o outro, que está absurdamente longe, move também. Você fala assim, cara, mas foi mais rápido que a luz? Como assim? Como é que isso aconteceu e tal? Então, na hora que isso foi descoberto, o que mudou no dia a dia? Nada. E na semana seguinte? Nada. E no ano seguinte? Nada. Até alguém ter uma sacada e utilizar os materiais, a forma, que chama-se tecnologia. Tá. Aí é a diferença, por exemplo, entre o maior cientista que já houve, para mim não tem outra conversa, ninguém está no nível dele, que é Newton, mas do que o fulano, Einstein, nada. Newton consegue fazer coisas absurdas em nenhuma outra área do conhecimento. Nem um Shakespeare para literatura, nem Neruda, nada. Ninguém fez nada parecido com o que Newton faz, cientista. Qual foi a mega criação que ele fez, que mudou de forma prática, assim, nosso mundo e tal? Nada. Absolutamente nada. Ele propôs regras para a Bolsa de Valores, na época, lá atrás e tudo. No entanto, você compara isso com outro cara que mexia com ciência um pouquinho, mas ele era fundamentalmente um cara de tecnologia, chamado Tesla. Rapaz, Tesla produz uma série de descobertas, de patentes, situações, coisas que ele propõe. Como é que você conseguiria controlar satélites no início do século? Caramba. Sistemas de comunicação. Ele propõe formas de você levar energia elétrica sem fio. Ele faz basicamente o que Howard Stark faz. Fala assim, gente, olha só, tem uma coisa tão absurda aqui que eu não consigo construir não, tá? Filho, olha só, tô aqui num filme, não vou falar que eu tô num filme para te dizer isso tudo, mas descobre aí que tem um átomo que dá pra gente construir, que vai gerar um efeito. Agora, eu não tenho tecnologia para isso, eu não tenho como fazer. É tu, moleque, faz aí. Isso é fantástico. Tony Stark e Howard Stark eram tecnólogos, no sentido de mexer com tecnologia, eram engenheiros, que até eles dão uma roubadinha e botam cientistas. Eles são engenheiros, é o suprassumo da engenharia. Esse é Tesla. O número de patentes de Tesla, assim, é absurdo. Ele chega um momento e fala o seguinte, olha só, deixa eu pegar e eletrificar toda uma série de cidades no interior dos Estados Unidos. Como assim, cara? Como você fazer isso? De repente. Haja luz. Pô, e foi. Ele mexe com motores elétricos numa época que isso nem tinha um. Você pergunta assim, tá, conta pra mim, quando surgiu o motor elétrico, carro elétrico? Vai, fala, quando que ele surgiu e tal? Pô, século XX. Que isso, século XX? O motor elétrico é quase que irmão do motor termodinâmico, tem uma diferença de 20, 30 anos. Eles nascem no século XIX, um nasce em 30, um nasce em 50. Na virada para o século XX, existia uma frota de táxis em Nova York, em Boston, na verdade, que era uma frota de elétrico. Então, isso baseado em ideias que têm a ver claramente com também noções de Tesla. Mas por que esse negócio não avançou? Porque um dos dois para fabricar era muito mais barato. Ford dá uma porrada nisso tudo e joga. O grande drama que havia na época é o de hoje ainda, que é a bateria. Se a gente resolver a questão da bateria, a gente resolve a questão toda. Então, isso é tecnologia, isso é engenharia. Então, voltando para a gente não se perder. Onde é que Dr. Stone induz o jovem a um equívoco? Ele pensa numa coisa, pof, ele refaz a ciência e ele já pega aquilo e transforma em tecnologia. Então, tem-se uma impressão, e aí eu vou entrar num terreno assim, arisco. Quando você, por acaso, propõe um remédio qualquer que seja, esse remédio tem protocolos científicos para saber se você vai tomar, vai te curar, ou se você vai derreter.
vai virar uma larva. Se você, por acaso, vai ter uma dose de radiação que faz você virar Hulk, ou vai ser um câncer. Então, por isso a ciência ela avança lentamente com protocolos e tal. Então, o Dr. Stone ele tem esse erro ético. Por que ético? Porque os processos de teste têm que ser processos lentos. Naquele momento, ele sai testando coisas. E dá a impressão que essas coisas são juntas. Que ciência é tecnologia, o que não é. Então, isso tudo, assim, poxa, mas é um anime que tem erros, como qualquer anime. Então, você falar de erro vai ficar tão sem graça, mas qual é a coisa gostosa? Então, até o desafio para o narrativando. Traz narrativas. Eu encontro as pérolazinhas. Assim, a gente faz uma discussão gostosa junto disso tudo, que torna para quem de repente está assistindo uma percepção diferente. Que seja mais enriquecedora. Total. Porque, no fundo, e aí vem um professor falando um pouquinho, nós temos 250 milhões de habitantes no Brasil. Se um livro ele é vendido para 5 mil cópias, é um absurdo no Brasil. Lê-se muito pouco no Brasil. Então, o momento que vocês fazem o trabalho que vocês fazem, vocês estão estimulando a pessoa a pensar as pesquisas que vocês fazem na obra. Na hora que você joga elementos bíblicos, na hora que você joga elementos mitológicos ali, Evandro, você está estimulando o cara a não consumir o anime cru. Não é como se fosse só o controle, vai e bate da porrada. Não. De onde que veio? Cara, olha, você viu o símbolo de Horus? Horus? Quem é Horus? Então tem aquele cara que teria parado só no olho estranho, ele fala assim, Horus? Ele vai na internet, Horus. Então o que vocês fazem é fazer com que a pessoa passe da leitura. Porque leitura é uma coisa, como se lê é outra diferente. Então o olhar crítico que vocês propõem para as coisas é algo único. E esse é um dos motivos que faz eu ser fã de vocês. A narrativa que vocês implementam, o puxão de orelha, faz com que você leve o nível da leitura para outro, que é a leitura crítica. Quais suas informações estão por trás disso? Eu estou batendo um papo contigo. O que você quer dizer por trás disso? Onde é que está o ganho daqui? O que você quer me dizer exatamente por tais palavras? Então, é uma narrativa que ela tem significado. Então, isso é fantástico. Então, é isso que eu acho que essas obras, muitas delas propõem, né? E a leitura simplesmente linear não permite fazer isso. Mas o trabalho que vocês permite. Então, pronto, falei. Mas depois de uma aula dessa aí, eu ia falar, nós, por que é isso, professor? Que é isso? Isso é espetacular. Posso fazer uma pergunta? Claro. Diga. Vou fazer uma pergunta sobre Dr. Stone, já que aproveitando que a gente estava falando disso, que é uma curiosidade que eu sempre tive. Tá. Que no começo... Oi? Dá pra matar leão no suco. Dá pra matar leão no soco. Não vou fazer uma boa também. Mas no começo ali da história, se passam 3 mil anos com todo mundo petrificado, né? Correto. Um tempo depois ali a coisa vai avançando, a gente vê que não sobrou absolutamente nada da civilização humana. Ou seja, não tem prédio, não tem ponte, não tem mais nada. Eu queria saber se 3 mil anos é o suficiente para isso acontecer. Não é. Não é de maneira alguma. Para alguns prédios, sim. Para algumas situações, sim. Para outros, absolutamente. Vamos usar um exemplo bem prático, para não ficar só uma coisa sim, não e tal. Existe alguma obra que a gente conhece, que tem mais de 3 mil anos, uma obra de construção de mais de 3 mil anos, e está lá que a gente consegue ter uma noção boa do que é? Se começar com pi e terminar com pirâmide. E o número de pirâmides que tem no Sudão é maior que na China, cultura completamente inútil isso. O detalhe é que as pirâmides originalmente eram brancas, né? Tinham aquelas placas e tal, bonitas e tudo, mas com o processo erosivo foi perdendo. Mas a gente tem noção disso, tá claro que tinham pirâmides e tal. Então, tenta imaginar hoje obras. Você vai ter ferrugem, você vai ter oxidação e tal, mas assim, tem uns que vão continuar lá. Da mesma forma. A vegetação vai avançar, vai invadir, vai, mas vai ter registro de muita coisa ali. Então, é perfeitamente possível. Outra, tem locais em que a gente observa, por exemplo, a Grécia mesmo, a gente passa a ter uma noção bem legal dali. Tem outras obras, as maravilhas do mundo, muitas delas não estão aqui porque o ser humano destruiu, tá? Ou foi, de repente, um processo de um vulcão, etc. Senão muitas estariam aqui. Olha como é que está a muralha da China. Olha como é que está aquilo lá. Assim, a China tem 5 mil anos, né? Kingdom e tal. Bom. Então, quantas são as obras que lá estão colocadas? Então, muita coisa que você tem lá na Índia, na Tailândia e tal, super antigas. Então, é possível? É possível. Chegaria a esse ponto? Não. Então, não daria para... Muita coisa não estaria. Mas, assim, haveria uma quantidade bem razoável que estaria presente. Eu sempre caminho nessa dúvida do quanto permaneceu
pela própria matéria ou quanto na prática a gente faz de preservação, querendo ou não, disso, pensando a longo prazo, né? O quanto seria destruído ou não. E eu fico olhando, porra, tudo em pezinho maravilhoso, lá em casa as paredes já tá tudo no bagaço. Não dura mais 10 anos aquela casa lá que eu moro, não. Aquela ali já uma era. coisa interessante, o vidro, ele é uma substância que ele flui. O vidro escorrega, mesmo quente, né? Então, quando você tem cidades que tem vidro bem durante muito tempo, 500, 600, 1000 anos e tal, você percebe que a parte de cima do vidro é fina e aqui embaixo é grossa, né? Você fala assim, pô, mas ele fluiu, ele escorregou? Ele escorreu. O vidro, ele funciona como sendo um fluido de alta viscosidade. E aí isso me lembra uma fala de um professor, que falava assim, de vez em quando a gente não vê efeito das coisas porque a escala de tempo não ajuda. A nossa escala de tempo é muito pequena, né? A gente vê pouco, nós somos míopes, porque somos breves. E aí ele tinha uma fala, que a primeira vez que ele mandou, que não captei, mas aí depois eu falei, eita! Ele falou assim, olha, as montanhas fluem aos olhos de Deus. Eu acho essa frase tão linda. Se você, por acaso, nascer, crescer e morrer no sopé da montanha, a montanha continua do mesmo jeito. Mas imagina que você fosse um cara de 2 milhões de anos. E quando você nasceu, você estava lá. Há uns 2 milhões de anos, você viu a montanha nascer, crescer, daqui a pouco por erosão e tal. E por erosão ela vai diminuindo. Então, segundo os seus olhos, a montanha foi fluindo. Segundo quem acredita e tal, cada um com o seu cada qual, Deus tem uma escala de tempo que é infinita. Portanto, as montanhas fluem aos olhos de Deus.